expressão bem comum nesse país é quando uma pessoa fala assim, ó, eu vou acabar com essa festa, por fim a festa. Isso é real, é comum pra gente. Quantas vezes a gente falou isso, já ouviu isso? Isso significa que alguma coisa está acontecendo para a alegria de alguém, e essa alegria de alguém não é a alegria de todos, até que alguém decidiu por fim a festa. Às vezes naquele momento de fúria a gente acaba falando isso, né? Eu vou acabar com essa festa, ou acabar com essa palhaçada e assim por diante. Outra expressão bem comum é quando a gente usa algumas formas e palavras para dizer que alguém passou do limite. Aí você pisou na bola, forçou a barra, passou do limite. Deus fez e faz essas duas coisas no decorrer da história. Um momento emblemático quando Deus entra para puxar o fio da tomada que está gerando a balada é no capítulo 5 do livro de Daniel. Deus entra para acabar com a festa. Um banquete, um rei alegre, já ébrio, rindo de tudo e de todos, considerando-se o maior do que tudo que existe, ignorando todas as ameaças no seu sentimento de confiança própria, até que Deus entra de cara e literalmente na festa e põe fim, e aquilo que era barulho começa a ficar um silêncio dolorido e um vazio que ocupa todos os espaços. Deus entrou na festa de Beltsazar para falar de juízo. Pesado fosse na balança é a frase que ficou para a eternidade. E mais pesada que o começo da frase é achado em falta. A Bíblia nos convida a entrar nessa festa, a ser testemunha da sua frase, da sua escrita, do seu juízo. Afinal de contas, não foi a primeira vez que o dedo de Deus riscou a pedra e disse qual era a sua vontade. No primeiro momento ele falou, faça isso, não faça isso. E no segundo ele disse, você não fez o que eu disse para você fazer e fez o que eu disse para você não fazer. E agora um juízo se levanta para todos e para um. Dois homens, aparentemente com o mesmo nome, mas um detalhe fez toda a diferença. Um homem que um dia estava na janela, entrou para falar com outro que teve uma janela fechada e a parede escancarou seu destino. Como eu disse, Deus nos chamou para entrar nessa festa, aprender com ela, mas sairmos vitoriosos no pesar da balança. Não sai daí. Está só começando o Fé para hoje. Está em Deuteronômio 6. Chamar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o texto continua falando do chamado de Deus para o amor. Chamado de amor. Um amor com forma, com santidade, com justiça, o amor que dura para sempre. O amor que é dado ao Deus único, ao Deus que existe. O Senhor nosso Deus, diz o texto, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e a totalidade é a tônica do texto. E depois de chamado ao amor, ele diz que esse amor deve ser transmitido. Esse mesmo texto de Deuteronômio 6 fala, tu as inculcarás aos teus filhos. Essas palavras que hoje estão no teu coração devem ser inculcadas nos seus filhos e delas falarás. Deus diz sobre o objeto da educação, o sentido, o propósito da educação, a forma e a insistência. Educar é uma atividade muito mais do que cultural. Ela é sobrenatural, ela é espiritual, ela é divina. Deus nos deu essa ordem. A pergunta de quem educa não é só educar com o quê, mas educar para quê? E isso é muito sério quando Deus fala de educação. Porque quando alguém está dizendo, meu filho é educado, Deus está perguntando, educado para quê? Porque não é só educar, é educar para o objetivo que Deus falou. Pensando na seriedade, na profundidade disso, nós não podemos pensar numa vida cristã, numa vida em missão, ignorando que isso é tão importante. Então, a Rede Novo Tempo preparou esse manual de estudos aqui. Ele é um dos mais novos que a gente tem. Ele é super importante, feito para pessoas que, como você, igual eu, que vivem a tarefa, a atividade de transformar, de educar, de colocar uma mão grande na mão pequenininha, tão preciosa, e levá-la nos caminhos do Senhor. É difícil? Não, é muito mais que difícil. É sobrenatural, por isso precisamos perguntar para o autor do projeto o que ele pensa a esse respeito. Esse estudo será enviado para você assim que você falar com a gente. Você vai nos dar algumas informações, essas são necessárias para um cadastro e envio, e ele chegará até a sua casa. E o melhor, totalmente de graça. Sim, ele foi preparado, patrocinado pelos nossos amigos os Anjos da Esperança que se envolvem nesse projeto, e o envio também é de graça. Então fala com a gente e aproveite, desfrute e tenha a sua família edificada na educação de filhos. Foi preparado para você e chegará até você. Que Deus o abençoe nessa jornada.
O livro do profeta Daniel é um show de estrutura. Daniel começa o livro e termina o livro sem se perder e sem se desprender da estrutura. No final do primeiro capítulo, ele já diz como é que as coisas estão sendo construídas, porque quando o capítulo está terminando, ele fala: e eu, Daniel, fiquei até o reinado dos persas, de Ciro Persa. Isso significa que enquanto Nabucodonosor está começando o seu reinado, Daniel não está escrevendo naquele momento. Ele escreve depois que tudo passou. Portanto, ele está com a história toda na cabeça. Se você olhar para essa estrutura, você vai perceber que Daniel vai juntar mensagens proféticas que dizem profecias de longo alcance, que vão do tempo do profeta para tempos muito distantes, essa é uma expressão típica do livro, para muito longe mesmo, mas ele intercala e coloca conjuntos de histórias que envolvem o tema central do livro. E como o tema central do livro é o juízo e a relação que existe de dependência entre juízo e redenção, a punição ao ímpio, a expulsão de poderes espúrios e a devolução do reino de Deus, a vindicação do caráter de Deus e a certeza de que Deus sempre esteve certo, tanto ao julgar, condenar e salvar, isso tudo envolve o tema do juízo. Essas histórias todas estão entrelaçadas com o que está acontecendo ali. Pensa, alguém que chegou na Babilônia com 17 anos, e aos 85 anos está sendo jogado na cova dos leões, tem muito mais histórias incríveis para contar do que as histórias que estão relatadas ali. Qual a conclusão que a gente chega sobre isso? É que o Espírito Santo, agindo na mente de Daniel, fez com que ele selecionasse quais histórias teriam impacto e como elas se relacionam com o tema central do livro. Portanto, ele sim viveu de ser a aventura de ser jogado na cova dos leões, de ter os seus amigos em pé diante da estátua de ouro e se recusando a dobrar os seus joelhos, sendo jogado na fornalha, a escrita na parede e todas as outras histórias. Mas não tenha dúvida, tinha muitas outras. Ele escolheu essas, portanto, devemos prestar muita atenção nelas. Mas note, se o tema é adoração e juízo, parece óbvio e lindo que a história dos três amigos em pé diante da estátua de ouro que se recusaram a adorar quem não tinha direito de ser adorado se relaciona ao comportamento que Deus espera dos seus quando a profecia que o texto indica aconteça. Portanto, Deus não diz no livro de Daniel somente quando as coisas vão acontecer. Ele diz como as coisas vão acontecer e diz quem é aquele que o serve quando isso acontecer. Portanto, os personagens do livro de Daniel, seus amigos e Daniel, são pessoas reais que estão ali colocando diante do espelho outras pessoas reais como eu e você. Se Belsassar fosse uma figura muito singular na história, a ponto de não haver nenhum outro como ele, ou se a história que ele se envolveu, o contexto dele, não se relacionasse com o contexto, com as reações de seres humanos em pecado, certamente a história de Belsassar não estaria lá. Quando você olha para a Bíblia, existe um personagem singular que, se nós não o conhecêssemos e se Deus não tivesse nos mostrado, a gente não teria nenhuma capacidade de inventar alguém assim. Esse personagem é Jesus. Fora isso, há homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, mas eles continuam sendo homens ordinários, como eu e você. Elias era de carne e osso, comum como nós, como diz o texto de Tiago. Portanto, o herói da história de Elias não é Elias, é Deus. Aplique isso a Daniel, seus amigos e tudo que acontece lá. Ora como incentivo, ora como alerta, estamos todos ali no livro e agora. Esses todos personagens, eu e você, se encarnam num texto real de uma escrita na parede. Daniel capítulo 5 começa com o seguinte versículo: o rei Belsassar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu com esses 1000. Não era uma festinha, não era uma festa qualquer. O rei Belsassar deu um banquete para 1000 e não era para 1000 pessoas. Eram os 1000 primeiros do seu reino. E ali, junto com os seus 1000, ele bebe junto com os 1000. É muito interessante e importante a gente lembrar qual era a intenção política dos banquetes no mundo antigo. A gente pode lembrar de uma outra história para ilustrar e a gente compreender o contexto dessa. A história de Esther, e ela começa com um banquete. Naquele banquete, na história de Esther, o rei está dando uma festa e a festa serve para convencer os seus súditos, convencer os seus grandes de que ele tinha recurso suficiente,
poder, dinheiro suficiente para enfrentar uma empreitada de vencer os gregos. Isso é muito importante na história, porque as festas são sempre muito intencionais. Aqui tem um elemento, e alguns elementos juntos dos contextos nos dá uma noção da história toda. Enquanto essa festa está acontecendo, parede adentro de Babilônia, tem uma revolução acontecendo do lado de fora que vai mudar a história toda. O reino babilônico tem sua sede, a cidade de Babilônia. O Império Babilônico foi o primeiro império registrado aqui em que se tem uma proporção global. O Império Babilônico é muito grande e a gente não tem comparação a ele para momentos antes dele da história. Ele chegou até então a lugares onde ninguém chegou. Esse império é poderosíssimo, muito poderoso, que foi devastando e conquistando tudo que viu pela frente e permaneceu por um tempo significativamente grande para que a gente saiba que vale a pena estudá-lo. A cidade de Babilônia, ela tem duas coisas muito importantes para ser uma cidade fortificada e um centro de um império. Ela tem um muro poderosíssimo que não pode ser ignorado. Este muro é capaz de resistir aos ataques inimigos. Mas quando se tem um muro, uma estratégia de combate é cercar esse muro, porque as cidades muradas ela tem refúgio do lado de dentro, mas a dinâmica das cidades geralmente se dá do lado de fora. Os camponeses, as plantações, os comércios, a cidade é abastecida pelas coisas que acontecem do lado de fora dos seus muros. A gente tem então uma óbvia conclusão que quando há uma ameaça, todo mundo que está do lado de fora corre para o lado de dentro. O que faz com que uma cidade resista muito a um cerco? Ela precisa ter uma fonte de abastecimento do lado de dentro que não dependa deles saírem. Então, as cidades que mais resistem a cercos são aquelas que têm muros muito fortes e que têm água dentro. Pois bem, a construção de Babilônia se deu sobre o rio Eufrates. Uma cidade que tem um muro tão poderoso, um exército tão poderoso e tem recursos suficientes para que, se tirar a água de um rio, seja possível fazer coisas do tipo um jardim suspenso, que é uma das maravilhas do mundo antigo e que precisa de muita água para existir, fez com que Belsazar, olhando para tudo que está acontecendo ao redor, pensasse assim: posso dormir tranquilo, porque a ameaça do lado de fora nunca chegará na porta do meu quarto. A ameaça do lado de fora era Ciro, o Grande, o persa. Enquanto isso está acontecendo lá naquele banquete, naquela festa regada com muito vinho, muita música, muita meretriz, um outro exército gigantesco, um exército muito poderoso que veio dominando e tomando tudo que veio pela frente, comandado por um gênio, Ciro, o persa, estava já às portas de Babilônia. Sabendo tudo isso, confiando no seu próprio poder, no seu muro e nos recursos que ele tinha, Belsazar junta 1000 dos seus grandes e talvez uma tentativa de tranquilizá-los, dizendo: pode ficar tranquilo, quem está desesperado não faz festa. Ele faz uma festa enquanto tudo isso está acontecendo. O avô de Belsazar, o rei Nabucodonosor, foi surpreendido com uma revelação extraordinária de Deus dado a ele em sonho. É a profecia talvez apocalíptica mais famosa que existe. No seu leito, Deus mostrou para ele uma sucessão de impérios e na revelação do sonho, Daniel contou para ele que a cabeça de ouro que ele vira no sonho, cuja uma estátua de metal se desdobrava na frente dele, era ele. A parte que foi taxativa para ele não pôde negar na sua realidade antes mesmo da sua conversão, é de que depois dele viria outro reino de prata, o persa. Deus revelou o sonho para ele, revelou para ele como que a condução da história se daria até uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. O reino de Deus que triunfará perpetuamente na história é o final do sonho. Nabucodonosor teve que se render à soberania de Deus e à realidade de que ele não conseguiria fazer algo que fosse eterno. Só Deus concede eternidade, só Deus consegue perpetuidade e só Deus recebe a glória da condução de todas as vitórias. Deus tinha dito para Abacuque, anos antes, que ele suscitaria os caldeus. Deus havia informado os profetas que os movimentos da história não acontecem a despeito da vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore, não se desprende um fio de cabelo de nenhuma pessoa sequer, sem que a vontade de Deus tenha sido contrariada, ou com a vontade de Deus sendo contrariada.
Deus da sua alta e calma eternidade, tudo contempla e tudo controla. Todos os seres, se naquela época havia alguns bilhões, hoje 8 bilhões de pessoas, todos os seres inteligentes que Deus criou dando-lhes capacidade e liberdade para decidir. Mas a liberdade de todos os seres humanos juntos não alteram a soberania de Deus. Deus te deu liberdade. Isso significa que você e eu temos liberdade para fazer escolhas. E Deus tem liberdade para nos dar escolhas e dizer o ponto onde a nossa escolha ultrapassou o limite das escolhas dele. Portanto, Deus sempre interfere. Deus interfere e salva. Deus interfere e julga. Deus não termina um dia sequer contrariado, porque Ele faz o que lhe apraz. A grande tentação de todas as pessoas muito grandes na história é acharem que são infinitas. Ou vou melhorar a frase. O grande problema dos que podem muito na história toda é acharem que podem tudo. E Deus os lembra muitas vezes. Deus disse para Abacuque, eis que suscito os caldeus. E essa lembrança passando de um profeta para o outro chega até Daniel. Quando ele olha para Nabucodonosor, ele fala, tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus concedeu. Essa frase toca no orgulho de Nabucodonosor, fere as suas intenções, porque na cabeça de Nabucodonosor é, eu, rei dos reis, conquistei. Daniel olha para Nabucodonosor e diz, tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus concedeu. É ele, diz Daniel, que remove reis e estabelece reis. A história de Nabucodonosor vai se desenvolvendo até o momento em que ele tem, diante da superioridade daquele que faz tudo, que tudo contempla, que tudo controla e que é capaz de transformar e salvar, Nabucodonosor se rende à superioridade do Deus eterno e o final da sua vida acontece a maior conquista de toda a sua história, porque o grande momento, a grande coisa da história de Nabucodonosor não é o fato de Nabucodonosor construir ou conquistar um império. O grande momento da história de Nabucodonosor é quando ele é conquistado para o reino de Deus. Aqui, anos depois, está Belsazzar, herdeiro de Nabucodonosor, que recebeu dele o reino e que recebeu dele a história da conversão de seu avô. A sua mãe, assim adotiva, a avó, rainha mãe, esposa de Nabucodonosor, está presente na vida dele e pelo texto nós vamos perceber que ela é influente na vida dele a ponto de dizer para ele o que ele deve fazer. O texto em Daniel, capítulo 5, continua dizendo assim, depois que ele apresenta uma festa acontecendo. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, diz o verso 3, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, e de madeira e de pedra. Não bastava fazer uma festa enquanto uma profecia estava se cumprindo. Raciocina comigo. Chega para você, para mim, a informação de que algo vai acontecer e esse algo nos afetará. Algo dramático, algo grande. Essa revelação vem da parte de Deus, é profética, então, abrindo as janelas das nossas casas, nós vemos o desenrolar da profecia. Deus disse para os seus discípulos, usando-os como exemplo disso, e fala, quando você vê essas coisas acontecendo, erga a sua cabeça que a redenção se aproxima. Quando Deus nos dá um aviso, Ele diz, nesse momento que você perceber que a minha palavra está se cumprindo, clame por mim, saiba que eu estive certo sobre o passado, estou certo sobre o presente, não errarei no futuro. Belsazzar, olhando para tudo que está acontecendo e vendo uma profecia se cumprindo, dá uma festa e diz assim, eu estou certo, Deus não. E como uma consequência, um desdobramento num puro suco de arrogância, ele fala, mais do que isso, só copos, só pratos, só os utensílios próprios de uma festa da arrogância não são suficientes. Ele dizendo e declarando para todos os seus amigos numa festa, que ele é superior ao Deus da profecia, ele manda trazer um objeto que simboliza uma vitória que nem ele conquistou. Ele fala, pegue os utensílios da casa de Deus. Aqui ele comete o seu erro fatal e desse erro geram lições para todos nós.
Existe o santo e existe o santificador. E qualquer pessoa que se relaciona com Deus, com o mundo, consigo mesmo, com o sagrado, tem que ter consciência disso. Nós não temos a autoridade por parte de Deus de santificar absolutamente nada. Deus não diz que você e eu podemos dizer que absolutamente qualquer coisa é santa. Tudo que existe de santo foi Deus que santificou. Ele olhando para Moisés, falando com Moisés, disse: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E era santo porque Deus santificava o lugar. Moisés não santifica, Deus santifica. Eu não posso me autodeclarar santo, mas Deus me declara santo. Aos santos da igreja em Corinto, aos santos, Deus nos santifica. Nós não nos separamos, não nos distinguimos, nós vivemos a nossa santidade. Na prática, muitas vezes somos tentados a fazer isso, em sacralizar o que Deus não sacralizou. Olhando muitas vezes nas nossas próprias práticas religiosas, consideramos por nós mesmos sagrados o que Deus e só Deus pode sacralizar. E isso é real. Mas tão real quando Deus não nos deu autoridade de tornar santo o que não é santo, ou nos deu autoridade de classificar o que é santo a partir da voz dele, da declaração dele, ele não nos autorizou a fazer deixar de ser santo o que ele diz que é santo. Quando ele fala a arca é santa, distinta, separada, usar não poderia escolher tocá-la. Ele disse: não há poder para mim e nem para você de tirar a santidade de algo que Deus põe. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, entrou e tomou os objetos sagrados do templo, e essa ilusão de que ele tinha poder de tornar comum o que Deus tornou extraordinário passou para o seu neto, Belsazzar, que agora manda trazer os utensílios sagrados e faz do sagrado profano. A ilusão de que ele poderia fazer isso custou-lhe muito caro, porque Deus é Deus em absolutamente qualquer circunstância e nós não podemos determinar a sua vontade, mas é a partir da sua vontade que tudo que existe. O primeiro peso, que foi um contrapeso na balança de Belsazzar, é quando ele age com o sagrado, como se ele fosse comum, como se ele fosse profano. Para a história de Belsazzar, para a minha história, para a sua história, isso nunca será uma pequena coisa. Deus coloca objetos sagrados com fins de salvação. Não existe nada sagrado na nossa existência que não tenha um propósito que leve à nossa edificação, redenção e salvação. Uma história me vem à mente e deve vir à sua também. Quando Deus cria um projeto didático e separa os itens do projeto didático, ele tem a intenção que o nosso coração compreenda quem ele é e quem ele faz e o que ele faz. Quando a gente, por nosso próprio arbítrio, interfere na maneira como Deus se comunica, quando ele se comunica através dos símbolos e das formas como ele quer se fazer compreender. Repetindo, quando eu e você tentamos interferir nisso, nós vamos gerar um sério risco e um custo alto para quem precisa aprender com aqueles itens sagrados e com a didática de Deus colocados naquele item sagrado. Portanto, Deus não vai deixar de levar a sério, Deus vai levar sim, muito a sério, qualquer interferência na salvação de alguém. O texto diz que naquele momento Deus interfere na festa e diz para Belsazzar algumas coisas. Quando ele escreve na parede algo que Belsazzar não consegue perceber, ele não consegue entender, ele sabe que é algo muito maior do que ele e literalmente ele treme nas suas bases. O texto diz que os joelhos dele batiam um no outro e agora uma mão escreve na parede. E a mão que escreve na parede dá um recado para o mundo ali, diante dos olhos de Belsazzar. Ele não sabe o que significa e neste momento a rainha mãe entra em cena e ela diz para ele: há um homem sábio entre os sábios, maior do que todos. E a expressão que ela usa ali é uma expressão babilônica, mas ela reconhece a superioridade do Deus de Daniel, colocando em Daniel um porta-voz. E agora Daniel é chamado. E Belsazzar olha para Daniel e promete para ele muitas coisas. Você vai ser o terceiro no reino. E promete vestes, e promete riqueza. E a resposta de Daniel é tremenda. É a resposta de um missionário, é a resposta de um enviado. É a resposta de alguém que Deus colocou no mundo para entrar diante do opositor e puxar da tomada a balada do mundo.
Ele fala, fique para você ou para qualquer outro o que você está me prometendo. Eu vim para cá para cumprir meu propósito e ser a voz de Deus para o mundo que não compreende o que ele escreveu. E ele diz assim, o que está escrito aqui é algum recado para você e é um recado importante para você e para todos os outros. E a primeira grande coisa que você precisa levar em consideração, antes mesmo que eu pare de falar com você nesse programa, é o seguinte. Ele olha para Belsazzar e o texto diz, você sabia. Olhe para o texto, ele é tremendamente importante. Ele diz assim, tu Belsazzar, verso 22, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias disso tudo. Daniel olha para ele e fala, você está sendo julgado na balança por um peso. E o peso é, Deus te julga a partir das coisas que você sabe. Há duas coisas nesse texto que você e eu precisamos levar em consideração. Deus espera de uma criança a resposta de uma criança. Deus espera de um adolescente a resposta de um adolescente. Deus espera de um adulto a resposta de um adulto. Deus espera de você, que está em contato com a Bíblia há 20 anos, a resposta de alguém que teve tempo para desenvolver sua fé. Como espera de alguém que está estudando a Bíblia há 2 meses, o tempo que ele teve para desenvolver sua fé. Ele te julga por aquilo que você sabe, mas julga também por todas as oportunidades que você teve de saber e jogou fora. Todas as vezes que você ouve falar alguma coisa de Deus, isso é um peso na balança, isso é real. Mesmo que nós, em algum momento, gostaríamos que fosse diferente, esta é a forma. E tudo que gostaríamos que fosse diferente é o resultado de um mundo de pecado. Ele olha e diz, se você teve a experiência de Nabucodonosor na sua vida, na sua casa, você sabia e não quis. O segundo texto muito forte do pesado fosse na balança, sobre qual peso está na balança, é esse aqui. Ele termina dizendo no verso 23, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O homem é julgado por ter vivido, feito e se usurpado todos os utensílios, todos os dons, toda a capacidade para si mesmo. Deus nos julga a partir da nossa capacidade. Deus distribui dons aos homens conforme a sua capacidade. Deus distribui recursos aos homens conforme a sua capacidade. E tudo que Deus colocou na sua mão, na minha mão, na mão de qualquer pessoa deste mundo, conforme a nossa capacidade, serve para um objetivo, para que Ele seja glorificado. O peso do outro lado da balança eram os objetivos da vida. Não importa quem é você, o que você fez, o que está fazendo ou de onde você veio. Sobre a sua vida, você será julgado. Não caia na ilusão de comparar o seu julgamento com qualquer outro. O Deus da balança diz que há um peso para ela, e o peso para ela é o propósito que Deus colocou para cada uma das nossas vidas.